Né? Boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos novamente. A primeira questão aqui, né, gente? A última aula, apesar dessa aula aqui falar em suspensão do crédito tributário, na última aula a gente fechou essa matéria, trabalhando aí a suspensão do crédito tributário, que é o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Na aula de hoje, a primeira coisa que a gente traz é a questão do Conselho de Contribuintes, falando aí dos julgamentos tributários e administrativos. Isso eu trabalhei com vocês já dentro de sala de aula, isso é matéria da nossa VA também, que alguns têm que entregar até hoje, no fim do dia, e essa questão dos julgamentos tributários administrativos nada mais é do que nós temos órgãos administrativos que julgam aí questões e demandas tributárias. Demandas essas tributárias, turma, que trazem para a gente, justamente, né, toda uma questão aí dentro do âmbito nosso do direito administrativo. O que eu chamo a atenção? Primeiro, que qualquer órgão administrativo você pode refutar, impugnar, recorrer de qualquer questão de cobrança tributária. Você não precisa necessariamente ser advogado para isso, basta você ser o contribuinte, tá? E esses órgãos administrativos, ao julgar, eles não têm capacidade e nem devem julgar sobre legalidade ou ilegalidade ou constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Isso é muito importante, principalmente quando a gente vai fazer uma defesa administrativa, porque não adianta você falar que a lei está certa ou a lei está errada. A defesa administrativa ela tem que se ater tão somente no fato de que aquilo ali que está sendo cobrado do contribuinte foi aplicado a legislação da forma adequada ou não. Ou seja, no âmbito administrativo, quando eu vou discutir alguma coisa tributária, eu não discuto se a lei está certa ou errada. Eu discuto que o fiscal, ao calcular o tributo ou ao lançar o tributo devido, ele equivocou-se ou ele lançou de uma forma indevida, e aí eu tenho que mostrar onde ele errou. Ou seja, eu tenho que mostrar que há algum tipo de falha entre o que a lei fala e o que o fiscal ou que o ente público tributante aplicou. Se eu mostro que essa aplicação legal está equivocada, eu tenho 99,9% de ter êxito no meu processo administrativo. Se eu não mostrar que houve equívoco no lançamento tributário por conta do fiscal ou da agência fazendária, a nível municipal, estadual, federal, não adianta de nada você discutir legalidade ou constitucionalidade. Por quê? Porque o Conselho de Contribuintes não é um órgão do Poder Judiciário, é um órgão do Poder Executivo. Então, se é órgão do Poder Executivo, eles não têm capacidade para falar se a lei está certa ou errada. Quem fala isso é só o Poder Judiciário. A importância de vocês aprenderem constitucional no início do curso seus. Divisão entre legislativo, executivo e judiciário. Está aí. Tá? Então, nós temos essa questão que o administrativo, o poder administrativo, que está voltado ao executivo, ele vai apenas analisar se a aplicação foi feita de forma correta ou não. Então, eu peço a vocês muito cuidado e muita atenção quanto a essas questões. Tá? Depois disso, a gente entra aí sobre as questões da extinção do crédito tributário. A extinção do crédito tributário está lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional, em artigos seguintes. A primeira questão que a gente tem aqui, no artigo 156 e seguintes do Código Tributário Nacional, é justamente a gente falar do quê? O primeiro item fala lá do pagamento, que o pagamento é algo muito tranquilo, né? Você deve um tributo, foi lá, pagou, ele extinguiu, tranquilo. A segunda questão é a compensação. O que é compensar? Eu tenho um crédito e tenho um débito. Então, eu faço um encontro de contas. O que é isso? Vamos supor que eu paguei um tributo a mais na prefeitura e a prefeitura reconheceu que eu paguei a mais. Ao invés de eu pedir a restituição desse dinheiro que eu paguei a mais, eu posso pedir um abatimento ou uma compensação de um futuro tributo a se pagar. A legislação prevê isso é muito tranquilo. Na prática, gente, não é tão bonitinho e tão fácil assim, não. É cheio de percalços, é cheio de questões, é cheio de detalhes
acerca dessas situações, tá? Mas é possível, sim, a gente fazer isso. E não é nenhum também elefante branco ou bicho de 7 cabeças. Outra situação que a gente tem, que extingue o crédito tributário, é a transação. Transação vem nada mais do que uma negociação, né? Só que na fazenda pública, seja âmbito municipal, estadual ou federal, o procurador da fazenda, quando ele vai fazer uma transação, ou seja, uma negociação, ele não tem uma autonomia plena. A autonomia dele se restringe ao que a lei fala. Então, às vezes, as pessoas caem numa coisa muito legal, equivocada, mas legal, porque a gente mostra como que é diferente. Tipo, eu tenho um cliente que ficou durante 4 anos devendo um banco. A dívida dele no banco virou R$200 mil, ele vai lá, paga 5 mil, negocia e mata a dívida. E na fazenda pública adianta isso? Não. Por que não? Porque o procurador da fazenda não tem autonomia de negociar dessa forma. Ele só pode negociar dentro do que a lei fala, dentro do que a lei possibilita. Então, transação é uma negociação, mas a qual a lei possibilita, tá? Parece a coisa mais boba do mundo, mas não é. Eu já tive cliente que virou para mim e falou assim, estou devendo 100 mil para a prefeitura, vou oferecer 30, tem que aceitar. Eu falei, não tem, ninguém vai aceitar. Não existe lei específica, não existe remissão, não existe anistia, não existe nada que possa abaixar o valor que você deve de 100 mil. Então, eles não vão negociar. Mas banco negocia, mas é porque banco é entidade privada. Então, primeiro cuidado, que transação é dentro do que o procurador da fazenda tem disponibilidade para fazer, ok? Outra extinção do crédito tributário é a remissão. Remissão é perdão, ou seja, quando a gente tem algum fato, que aí a legislação, vem uma legislação especial e ela perdoa algum tipo de débito que você tem com a fazenda pública. Então, exemplo, Belo Horizonte choveu, a Tereza Cristina inundou. O prefeito foi lá e remiu a dívida de todos aqueles moradores que tinham casa ao entorno da Tereza Cristina. Ou seja, ele perdoou as dívidas do IPTU ali daqueles moradores. Então, remissão nada mais é do que o perdão da dívida sobre alguma situação em específico, tá? Lembra da remissão que nós vamos entrar daqui a pouco em exclusão de crédito tributário e vamos fazer um comparativo. Outra situação é prescrição e decadência. Prescrição é a perda do direito da ação, tá? Ou seja, existe o crédito tributário lançado, você recebeu a notinha lá do IPTU para pagar, mas você não pagou. A prefeitura tem 5 anos para propor ação judicial. Se ela não propor, prescreve-se, tá? Agora, a decadência é a perda do direito de constituir o crédito tributário. Tipo, o Eduardo tem uma casa, ele nunca recebeu o IPTU para pagar e a prefeitura nunca lançou. Então, na verdade, você tem um lançamento tributário e tem o direito de agir com esse lançamento. Então, a decadência é a perda do direito de constituir o crédito tributário. Tipo assim, ele nem constituiu um crédito para me cobrar. Então, a decadência é a perda do direito de constituir um crédito tributário. A prescrição é a perda do direito de ação, tá? Os dois são 5 anos aí o prazo, tanto prescricional quanto decadencial. Outra forma de extinção do crédito tributário é a conversão do depósito em renda. Nós aprendemos que a suspensão do crédito tributário é o depósito judicial, ou seja, eu estou discutindo um débito tributário, eu deposito em juízo. Agora é diferente, é conversão em crédito tributário. O que é a conversão do depósito em renda? Eu depositei algo em juízo, ficou suspenso, saiu a decisão e eu perdi o processo. O que o juiz vai falar? Fazenda pública, esse valor que estava depositado em juízo, eu converto em renda para a fazenda. Se ele converteu em renda para a fazenda, liquidou aquela dívida que eu tinha. Então, extinguiu o crédito tributário. Tá? Depois é o pagamento antecipado ou homologação. A gente faz isso muito no nosso imposto de renda. Quando a gente faz o ajuste no início do ano, nada a gente mais faz do que o encontro de contas. Tá? É cruzamento de dados. Mas todo mês, quando você recebe seu imposto de renda, você já tem a retenção na fonte. O que você está fazendo? Você está fazendo um pagamento antecipado. E depois só há o quê? Uma homologação desse pagamento antecipado. Tá?
Outra situação de extinguir o crédito tributário é a consignação julgada precedente. Eu achei que eu devia o fisco só 1.000, fui lá, consignei R$ 1.000. Mostrei que é só aquilo que era devido. O juiz deu o ganho de causa, vai pagar aquele R$ 1.000 que é a consignação em pagamento. Também extingue o quê? O crédito tributário devido. Ok? Além disso, nós temos também a decisão administrativa irreformável. Eu fui lá na BH Resolve e questionei o meu IPTU que estava errado e a prefeitura concordou comigo. E eu tive uma decisão favorável à minha pessoa. E essa decisão transitou em julgado de forma administrativa. Então, aí também vai extinguir aquele valor que a prefeitura estava me cobrando de forma indevida. Tá? E depois, decisão judicial passada em julgado. O que é a decisão judicial passada em julgado? Eu ganhei um processo e o processo transitou em julgado. E eu não tenho que pagar aquele tributo porque ele foi considerado ou ilegal ou inconstitucional, a depender do caso. E, por último, a dação de bens em pagamento, né? Que eu posso pagar um determinado tributo devido com um bem imóvel aí, tá? Essas são as formas e essas são as questões de extinguir um crédito tributário. Então, nós falamos 151, suspensão, o 156, extinção, e agora os 175, 176 e 177, nós vamos falar da exclusão do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário tem apenas duas modalidades, que é a modalidade de isenção e anistia. Isentar é você criar uma condição especial dentro de uma lei que vai isentar aquela pessoa que promove o fato gerador, mas ela, por algum motivo, vai ser isenta. Tipo, a pessoa que tem alguma moléstia grave, que tem isenção do imposto de renda. Então, às vezes, a pessoa tem a doença X, que a legislação do imposto de renda isenta ela de pagar imposto de renda, mas ela continua trabalhando e oferindo renda. Então, ela tem uma condição especial que a lei isenta ela de ter que pagar. Tá? Ela promove e ela faz o fato gerador? Sim, mas a lei traz uma condicionante especial. Então, ela exclui essa pessoa do crédito tributário. Essa é a primeira situação. E a segunda situação é a anistia, porque a anistia ela confunde demais com a remissão. Então, marca aí essa questão da anistia versus remissão. Quando eu falo em anistia, eu estou falando apenas em penalidades tributárias. Quando eu estou falando remissão, eu estou perdoando o crédito tributário. Então, o artigo 180 vem e fala: a anistia abrange exclusivamente infração cometida, multa, juros, não obrigação tributária não cumprida, obrigação tributária não cumprida. Então, anistiar é você tirar multa, juros, alguma penalidade, etc. e tal. Remir é perdoar o crédito tributário como um todo. Se eu estou remindo, eu estou perdoando, e aí eu estou extinguindo. Se eu estou anistiando, eu estou tirando os acessórios, a multa, os juros e cobrando só o valor, o quê? Principal. Todos esses refis, gente, esses parcelamentos especiais que existem, eles tratam e trabalham justamente com a base na anistia. Por quê? Você nunca deixa de pagar o valor principal. O que se tira, o que se abate, o que se dá desconto, é uma anistia sobre o quê? Multa e juros, a maioria das vezes. Tá ok? Então, fica aí, cuidado com essa pegadinha entre anistia e remissão. Quando falar em anistia, eu estou pensando só em infração. Quando eu estou falando em remissão, eu estou falando no perdão da dívida como um todo. Dúvidas até aí? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí a gente vai em garantias e privilégios do crédito tributário, que nada mais fala do órgão preferencial, que todo crédito tributário tem preferência, a não ser acerca de questões de direito alimentar, né? E lembrando, depois nós vamos aprender semestre que vem de novo, a Lei 6830, que é a Lei de Execução Fiscal, que quando você tem um processo de falência, uma recuperação aí judicial, os valores de créditos tributários discutidos, eles não
se adequam e se unem a todo o plano de recuperação. Os processos tributários tramitam independentemente do processo de recuperação ali no juízo falimentar, ok? Esse é o detalhe e é o mais importante para a gente lembrar. E por último aqui, nós temos duas questões. A primeira questão, a gente tem a certidão de dívida ativa. O que é a certidão de dívida ativa? Nada mais é do seu cadastro dentro do órgão público, do órgão tributário, da Fazenda, né? Quando eu tenho um débito perante a prefeitura, se eu tirar minha certidão lá, vai aparecer uma dívida ativa, ou seja, eu tenho um débito ativo lá, devendo à prefeitura. Então, esse débito mostra a origem, quanto que foi lançado, qual que é o débito, qual que é a atualização, qual que é o valor atual. E por conta disso, nós temos 3 tipos de certidões, que é o que eu coloco nesse material, e a gente já falou também dentro de sala de aula, que é a certidão positiva, a certidão negativa e a certidão positiva com efeito de negativa. Onde a certidão negativa vai virar e falar assim, você não tem débito nenhum com o fisco. Você joga seu CPF lá e vai aparecer que não tem débito nenhum. A certidão positiva vai aparecer, olha, você está devendo um débito. Você não pagou um IPTU, você não pagou um IPVA, você não pagou uma multa, alguma coisa nesse sentido. E a positiva com efeito de negativa, o próprio nome fala, ela é positiva, mas por algum motivo ela tem efeito de negativa. E qual que é o motivo? O motivo é alguma suspensão da exigibilidade. E qual que é essa suspensão? Uma das hipóteses do artigo 151 de CTN. Depósito judicial, estou discutindo uma dívida, mas está depositado em juízo. Uma liminar, estou discutindo uma dívida, mas eu tenho liminar. Eu estou discutindo uma dívida, mas tem uma tutela antecipada mandando não sujar meu nome. Eu estou discutindo uma dívida, mas eu parcelei ela, então agora eu reconheci que eu devo ela. Então, todas as condicionantes do artigo 151, quando elas são cumpridas, você tem a certidão positiva com efeito de negativa. Tá ok? Essas são as 3 certidões. No mais, turma, hoje era só fechar isso tudo. Agradecer muito a presença aí de vocês comigo. Foi ótimo esse semestre. Espero que o semestre que vem seja maravilhoso. A gente esteja aí de forma mais presencial, que eu sinto muita falta disso e é bom esse calor humano, apesar de todas as nossas dificuldades. Desejar a vocês aí um 2021 maravilhoso, que nós precisamos, e um 2022 espetacular, o restinho de 2021 muito bom, se Deus quiser. Não podemos falar que está ruim, porque senão fica pior, então tem que falar que está ótimo e vai ficar melhor ainda em 2022. Desejar tudo de bom para vocês e me colocar à disposição aí. Meu WhatsApp está aí, pode me ligar, pode mandar mensagem, pode ficar à vontade. E aberto aí para as dúvidas, fiquem à vontade. Vamos lá. Pessoal, eu tenho uma dúvida. Você falou aí de tramitação independente, né? Em relação ao processo de falência que você está falando. Nesse caso, o único objetivo é imprimir uma celeridade maior para que o Estado recolha os impostos que são devidos e não fique amarrado a um processo que vai talvez... Perfeito. E sempre você tem isso como pressuposto. E é muito louco isso, porque assim, isso no empresarial vocês aprenderam também, que o juízo de falência, concordata não se fala mais, né? Ele sempre reúne todos os débitos e faz ali todas as questões preferenciais, vamos dizer assim. Mas o crédito tributário ele tem preferência e ele não se une a todos os processos. E o juízo da falência e da recuperação, ele não tem, vamos falar assim, prevalência e nem prioridade sobre as questões tributárias. Então, os feitos tributários, eles ocorrem de forma que é independente. E a lógica é justamente essa que você falou. Eu sempre pensando no fisco e arrecadar os tributos devidos para o fisco. Entendeu? A lógica é essa mesmo. Só que qual é o X da questão? Sempre na hora da prova, eles colocam um texto lá maravilhoso que você acha assim, nossa, que legal. É muito mais simples eu ter uma reunião de processos e com isso eu consegui resolver o processo falimentar e fazer uma reestruturação empresarial. Só que o tributário não entra nisso.
No semestre que vem, a gente vai estudar a Lei 6830, que é a Lei de Execução Fiscal em específico, que é a lei de 1980 e vigente até hoje, e, de novo, a Lei 6830 também fala isso, e ela não foi revogada nem nesse aspecto aí também. Então, a gente tem aí os processos tributários tendo sua preferência, sim. Tá? E é muito louco, eu já acompanhei, o pessoal fala, eu tenho uma raiva do caramba, quando o pessoal vira e fala assim, administrador de massa falida, de recuperação, ganha bem. Gente, se ele ganha bem, ele tem que ganhar 10 vezes melhor. Por quê? Porque a responsabilidade nessa turma é muito grande, inclusive de forma solidária. Eu falo isso porque eu já advoguei com um cara que ele foi responsável por uma massa falida, fez a recuperação da massa e, por equívoco, ele não era mestre nessa área e, por equívoco, ele liquidou um crédito antes de liquidar um crédito tributário. O cara teve problema o resto da vida dele e pegaram o patrimônio dele pessoal. Por quê? Porque quem é administrador desse tipo de processo, ele tem a responsabilidade solidária. Então, se ele fizer alguma coisa errada e passar algum crédito indevido na frente do outro, ele responde de forma solidária. E aí o tributário fica de olho nessa questão. Mas isso a gente volta no semestre que vem, quando eu for ensinar vocês a exceção de pré-executividade, embargos de execução fiscal, aí nós vamos falar isso tudo de novo também. Tá, beleza, obrigada. Beleza? Mais alguém, gente? Alguma dúvida, alguma coisa? E desculpa ter disponibilizado o material só agora. De manhã eu disponibilizei, mas ninguém falou nada comigo. E aí eu achei que tinha salvado, na verdade não salvou. Eu vou dar uma lida, eu tô devendo a última aula e essa, assim, porque o final de semestre é mais tumultuado, mas até o dia da prova você tira as dúvidas também, né? Só chamar. Tô às ordens, viu? Eu agradeço também, viu, professor? Foi um prazer aprender essas coisas novas e difíceis aí também. Não, tem nada difícil, não. É a melhor matéria. Isso aqui é igual cereja do bolo, vem por último, que é mais gostoso. Entendi. Imagina a cereja do semestre que vem, então. Não, semestre que vem é mais prazeroso, porque o tributário 1 ele é muita teoria, então ele fica uma coisa muito maçante. O tributário 2 é mais gostoso, porque você vai ver o tributo em cada dia. Tipo, o IPVA é o topê da vida, mas é assim que funciona. O IPTU funciona assim. Então a gente vai aprender tudo que trabalha no nosso dia a dia. A gente vê mais na realidade, mais prático, sabe? Ele é mais prático, então ele é mais gostoso. Mas aí a gente aplica tudo que a gente aprendeu esse semestre, que é uma teoria que ela chega a uma hora e ela fica maçante mesmo. Não achei pesado, não. A gente está fazendo de uma forma mais prática, assim. Exato. Pela lei também, quando você lê, dá para entender muita coisa, né? Sim, sim. Ela é bem mais clara do que outras modalidades, pelo que eu vi, assim. Não, é a melhor matéria que tem. Então tá, né? Cada um puxa sua sardinha aí. Eu não tenho melhor matéria ainda, não. Tem, não? Oh, não, um dia eu chego lá. Um dia chega lá. Um dia eu chego lá. Então, mas obrigada, viu, professor? Obrigado a você, viu, Lu? Obrigada a você. Feliz 2022 aí pra você, pra sua família. Vocês também. Boas todos férias. Vocês. Bom descanso aí, boas provas e, se Deus quiser, até semestre que vem. Tá bom, gente? Combinado, obrigado, então. senhor. Um abraço, Fabrição. Um abraço. Feliz ano novo, senhor. Para vocês também. Com Deus. Com Deus. Tchau. Tchau. Professor, feliz ano novo, feliz Natal, tudo de bom. Obrigado, Elza. Um beijão para você. Outro, com Deus. Muito obrigada pelas aulas, tá? Tá joia. Um beijo. Outro.